Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres, de Química, e estarei aqui com vocês. Então vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 25, objeto de conhecimento, poluição atmosférica, sonora e visual e contaminação, sistemas respiratórios, cardiovasculares e digestórios, acidentes nucleares, agrotóxicos, defensivos agrícolas, mineração, colisão entre veículos, choque elétrico, equipamentos de proteção individual e coletiva. E no detalhamento nós temos acidentes nucleares e de mineração. Então vamos à nossa aula. Olá, sejam bem-vindos. E olha onde nós estamos aqui, né? É uma usina nuclear. Nós vamos estar falando sobre acidentes nucleares. E olha que piscina bem bonita que eu tenho aqui atrás de mim. Será que dá para dar um pulo ali? Não posso dar um pulo nessa piscina. Apesar de estar azul, bonitinha, mas essa é uma piscina radioativa, tá? Vamos ver mais sobre isso, dê uma olhada. O brilho azul que essas piscinas dentro de uma usina nuclear, né, aparece bonito, mas na verdade, né, em acidentes nucleares ou reatores ativos, pode-se ver esse brilho azulado, tá? Esse brilho azul intenso é chamado Cherenkov, tá? Então, tem que ter cuidado em relação a esta água aí, porque ela é muito radioativa. Continuando. Ele ocorre quando partículas carregadas, tá, ultrapassam a velocidade da luz no meio aquoso. Então, carregadas radioativamente. E aí, claro, não no vácuo, mas no meio aquoso. Então, ali nós temos partículas muito rápido rodando, né, e indo de um lado para o outro dentro da solução. E é algo que realmente parece bonito, mas é extremamente perigoso, tá? Então, vamos entender melhor o que realmente é um acidente nuclear, tá? É um vazamento ou uma liberação descontrolada de material radioativo. Então, vazou alguma coisa da usina nuclear, nós teremos aí um acidente nuclear, tá? Não especificamente pode ser estourou, explodiu, né? E a radiação em excesso pode causar doenças graves, tá? Como câncer, pode contaminar água, solo e alimentos, gerar danos genéticos. Então, professor, quer dizer que se a minha bisavó foi acarretada, né, em relação a um acidente, que a gente tem ali um acidente nuclear, eu posso pegar geneticamente até a minha geração? Exatamente, tá? Deixar áreas inabitadas também por muito tempo, por vários anos. Então, note que eu posso ter alterações genéticas que vão ser, né, distribuídas aí ao longo de gerações, e eu também posso ter locais que vão estar contaminados, tá? Isso tudo se deve à natureza da radioatividade. Compostos radioativos vão estar emitindo radiação até estarem estáveis. E aí, quando eles ficam estáveis, realmente se torna um lugar seguro, mas a alteração genética fica para sempre, tá bom? Vamos dar uma continuidade para entender o que é uma usina nuclear, tá? A usina nuclear, ela vai gerar energia que acontece por meio da fissão nuclear. O que é uma fissão nuclear? Eu tenho um elemento químico que vai se separar em outros dois elementos químicos. Professor, como é que isso acontece? Isso acontece porque esse elemento aqui, ele está estável. Só que ao receber um nêutron,
ele fica instável e se quebra. Quando ele se quebra, ele libera 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão novamente, vão com outros 3 elementos radioativos, tá? Que estão estáveis, e aí vai ocorrer outra reação e cada um libera mais 3, que dá 9, e aí nós temos uma reação em cadeia, tá? Então ocorrem várias dessas reações. E essa usina, ela precisa estar próxima de uma fonte de água, tá? Ela precisa realmente estar próximo de uma fonte de água. Por quê? Porque essa água, ela vai entrar, tá? Então aqui, ó, nós temos a entrada da água. Então ela vai passar aqui, ó, nesse sistema, e essa água vai entrar aqui, ó. Então, nesse núcleo que está ocorrendo as reações, né, radioativas aqui, através dessas haftes de controle. Então, dentro dessas haftes eu tenho pastilhas, tá? Eu tenho pastilhas que são mais ou menos assim, tá? E aí ocorrem as reações, aquece esse líquido, e aí esse vapor vai rodar a turbina, e essa turbina vai transformar essa energia em energia elétrica através de um gerador. Aí essa água quente, ela vai retornar, como você pode ver aqui, vai ser resfriada, o vapor de água retorna e o ciclo continua, tá? O ciclo continua. Então uma usina nuclear, ela vai funcionar desta forma. Só que ocorreram situações que fizeram com que esse aquecimento realmente passasse a níveis muito altos, fazendo com que estourasse, tá, a usina. Então um exemplo aí é o tsunami em Fukushima, tá, em 2011. Então esse tsunami iniciou com um terremoto de magnitude 9, tá? Isso a gente está falando de uma escala que é chamada escala Richter. Ele atingiu a costa nordeste do Japão, provocando um tsunami devastador. Esse tsunami, né, provocou ondas aí de 40 metros de altura. Em algumas regiões, eles avançaram quilômetros. Inclusive, se você quiser ver imagens além dessas aqui que você está vendo, tá? Dê uma pesquisada depois. E aí eles avançaram muito, né? Essas ondas destruíram cidades inteiras. Um dos locais mais afetados foi realmente a usina, tá, de Fukushima Daiichi, onde o impacto da tsunamis causou falhas nos sistemas de resfriamento dos reatores, resultando na explosão, como foi explicado agora há pouco, tá? Então, como ele é feito ali perto de fontes de água, foi o primeiro impacto que atingiu ele, tá? Então esse desastre que aconteceu, esse desastre natural, né, que no Japão tem muito terremoto, não tem muito tsunamis, mas terremotos lá são comuns, tá? Da mesma forma que nos Estados Unidos, tornados, furacões são comuns. E aí esse desastre natural, né, e tecnológico também deixou mais de 15 mil mortos, milhares de desaparecidos e forçou a evacuação de centenas de milhares de pessoas, marcando profundamente a história do Japão e reforçando os debates globais sobre segurança. Então, segurança nuclear, é importante você entender essa informação, porque nós vamos falar mais sobre segurança nuclear mais para frente. Tá? Então vamos continuar. Em Fukushima, o que aconteceu também? Como a usina estourou, e você viu agora há pouco que nós temos ali, né, compostos radioativos, essa radiação se espalhou. Então, após o tsunami, a água contaminada usada para resfriar os reatores vazou para o oceano. Isso levantou preocupações sobre a contaminação de peixes e frutos do mar, que, claro, o Japão está ali também consumindo, tá, peixes e frutos do mar, embora os níveis tenham sido monitorados constantemente
desde então. Só para você ter uma ideia de quanto isso atingiu em relação ao mundo, eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Olha ali o Japão, onde a gente tem aqui, né, do meu lado direito, nós temos aqui o Japão com aquele símbolo de radioatividade. E aí, quanto mais escuro, você pode ver ali o laranja, depois ele vai ficando amarelado, mais eu tenho a radiação. Então, note que a radiação, o efeito da contaminação, né, pegou ali o mar e chegou a atingir México, América do Norte, América do Sul, em apenas 10 dias. Depois do acidente ser noticiado, levou apenas 6 dias para atingir a América do Norte. Então, note o quanto isso é perigoso. Porque qualquer acidente em um país, ele vai acabar contaminando outros países no planeta. Então, fazer uso de uma usina nuclear é muito perigoso. Ah, professor, mas não é como é que a gente pode dizer? Uma energia limpa. Olha a contaminação que a gente tem, né? Não vale a pena. Não vale a pena. E hoje nós ainda temos várias usinas nucleares com perigo de acontecer algum acidente nuclear e afetar não só a cidade, mas como o país e o mundo todo. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Claro, nós estamos aí chegando numa nova fase da tecnologia que, em vez de fissão nuclear, nós teremos a fusão nuclear, que é quando pegamos 2 átomos e juntamos ele. E essa reação libera muita energia. Onde nós temos esse tipo de reação? No Sol. Então, de forma natural, nós temos aí. Tá? Então, note a consequência disso. Mas vamos ver um pouco mais. Então, o acidente que a gente teve, né, o acidente nuclear em Fukushima, foi por causa de terremoto e de tsunami que desativaram o sistema de resfriamento. E como você acabou de ver como funciona uma usina nuclear, se não tem esse resfriamento, ele não vai parar de aquecer. Tá? E aí ele vai, consequentemente, ali aquecer a um ponto que vai estourar. 3 reatores sofreram fusão do núcleo. Então, o que é, nesse caso, a fusão? É uma reação de fusão que o senhor acabou de falar? Não. Nesse caso de fusão, é que o núcleo, né, os reatores, eles aqueceram tanto que eles fundiram, ou seja, eles derreteram. E ocorreu aí o vazamento de radiação e contaminou mar e terra. Ou seja, foi realmente ali um evento catastrófico na cidade de Fukushima. 150 mil pessoas foram evacuadas, mas os prejuízos ambientais e econômicos vão durar por muitos anos. É importante, como você acabou de ver, que esses prejuízos ambientais acontecem de forma genética e acontecem também ali, em relação aos alimentos e o local. Desafios continuam. O tratamento da água radioativa. Mas preste atenção, eu conheço pessoas que os seus avós estiveram ali quando ocorreu a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Só que estavam muito distantes. Apesar de estarem muito distantes, eles receberam ainda a radioatividade, a radiação que aqueles elementos trouxeram em uma bomba que foi lançada ali. E é importante você saber que não precisa de muito para produzir uma usina dessa. Só para você ter uma ideia, a bomba de Hiroshima e Nagasaki teve a massa do composto químico igual a uma moeda. Foi aquilo que causou a explosão muito grande. Agora tu imagina o quanto é usado numa usina para gerar energia. Né? Mas vamos ver outro acidente que nós tivemos, acidente nuclear global, dê uma olhada. Nós tivemos aí também o acidente de Chernobyl. No caso do acidente de Chernobyl, nós tivemos a explosão do reator
4 durante um teste de segurança. Então, note, aqui neste caso, foi um erro humano. Inclusive, tem até uma série que você pode estar assistindo. Essa série mostra todo o processo e realmente o erro humano que aconteceu aqui em Chernobyl. Professor, então quer dizer que não necessariamente precisa ser um acidente de magnitude natural, como terremoto, né, como tsunami. Não, no caso aqui, foi um erro humano. E a radiação liberada se espalhou pela Ucrânia e pela Europa. Agora, é importante você entender as consequências disso. A gente vai ver daqui a pouco. Mas continuando, a cidade de Pripyat, ela foi evacuada no dia seguinte e nós tivemos aí o aumento de câncer e doenças relacionadas à radiação. Na cidade onde aconteceu o acidente, dê uma olhada, foi feito aí, né, na cidade de Chernobyl, foi feita uma zona de exclusão de 30 quilômetros. Ela ainda é controlada, então foi feita essa proteção para que pudesse controlar a radiação, que ainda continua sendo emitida ali após o acidente. Isso aí, essa estrutura metálica, que serve para conter a radiação, ela concentra toda a radiação ali. Mas, claro, existem cálculos que nós podemos fazer de acordo com o decaimento radioativo, né, do elemento químico que nós temos aí, e dizer quando será seguro de retornar a esta cidade. Porque neste momento, Chernobyl está, né, uma cidade fantasma. Para você visitar lá, não tem ninguém morando, porque a radiação ainda está ali naquele ambiente, naquela cidade. Famílias foram deslocadas. É muito importante entender a grandeza desse evento, desse acidente que nós temos aí de magnitude muito grande, que vai influenciar não só esta cidade, mas outras ao redor. Vamos ver isso mais a fundo, dê uma olhada. Nós temos aí, note, olha este mapa. É um mapa de toda a Europa, que ela foi influenciada por essa contaminação. Então, essa contaminação por Césio 137 ocorreu por toda a Europa e você consegue ver aqui, ó, o nível elevado e o nível mais baixo. Claro, quanto mais próximo ali, como você pode ver, Chernobyl tem um nível muito elevado, mas toda a Europa foi contaminada. Toda a Europa, dê uma olhada aí. Então nós temos, claro, lugares onde o nível ali está baixo, mas outros não muito próximos a gente já tem um nível mais elevado. Porque quando acontece o acidente, ele espalha para todos os lugares e pessoas podem levar isso de várias formas, no próprio corpo, na comida, tá? Então, é importante a gente ficar atento a qualquer tipo de situação em relação a isso, tá? Mas vamos dar continuidade. Teve um acidente também aqui no Brasil, né? Foi em Goiânia, e ele foi um dos piores do mundo. Note, aqui não é um acidente nuclear numa usina nuclear. É apenas um equipamento que tinha ali compostos, tá, radioativos. Então, aqui no caso, era um aparelho de radioterapia. Ele foi abandonado num terreno. E as pessoas ali, né, os catadores de lixo, encontraram e venderam a cápsula com Césio 137. O professor já ouviu isso em algum lugar? Exatamente, Chernobyl. Então, o Césio 137, ele foi utilizado porque essa substância brilhava no escuro, né? Parecendo um pó mágico. Então, as pessoas jogavam esse pó mágico no corpo, no relógio e até na língua, pasta de dente. Era usada de várias formas. As pessoas não tinham noção disso. Da mesma forma, quando Marie Curie descobriu o urânio, e depois surgiu ali o plutônio. Ninguém sabia o que era a radioatividade. Então, antigamente, nós tínhamos a radioatividade em relógios que ficavam, né, brilhando no escuro. Nós tínhamos pasta de dente.
Então, nesse caso, em Goiânia, eles realmente não sabiam com que estavam lidando, mas que era muito bonito e brilhava no escuro. Então, imagina o que você poderia fazer com uma substância dessa. Crianças, mulheres, homens, adultos, idosos tiveram contato com isso. Então, muitas pessoas tocaram sem saber o perigo. Mas vamos aprofundar mais essa conversa com o professor de História. Dê uma olhada. Olá, turmas! Eu sou o professor Temison Montanho, do Componente de História, e estou aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre um incidente que aconteceu em setembro de 1987, especificamente em Goiânia, né? Então, Goiânia, nesse momento, foi palco de um dos maiores acidentes radioativos fora, tá? De usinas nucleares da história. Então fica de olho porque esse assunto é bem interessante, mas ao mesmo tempo também foi muito preocupante. E tudo isso começou, né, com o abandono de um equipamento médico contendo o Césio-137. Então, 2 catadores de sucata encontraram o equipamento em um hospital desativado. Curiosos, desmontaram a máquina e encontraram um pó azul brilhante. Sem saber do perigo, eles distribuíram o material entre amigos e familiares. E esse pó brilhante, na verdade, ele era o isótopo radioativo Césio-137. Então, rapidamente, dezenas de pessoas começaram a apresentar sintomas como vômito, queimaduras e perda de cabelo. O material contaminou casas, roupas, utensílios e até brinquedos. Esse acidente matou 4 pessoas, contaminou mais de 600 e obrigou o isolamento de áreas inteiras da cidade. Foi necessário remover toneladas de entulho e solo contaminado. O desastre expôs falhas graves na gestão de materiais radioativos e marcou para sempre a história da radioproteção no Brasil. Então, Goiânia superou a tragédia, mas as cicatrizes ainda permanecem. Então, gente, mais do que um acidente, o caso do Césio-137 é um alerta, né? Ele mostra a importância da informação, da educação em saúde e da responsabilidade no descarte de resíduos perigosos. Que coisa, né? Então, esse acidente realmente foi muito grave. Então, por isso que você aí na sua comunidade tem que ter cuidado, porque esse equipamento de radioterapia é um equipamento que está em hospitais. Então, se você encontrar algum dispositivo, não vai inventar de ir abrindo e ver o que tem dentro, tá? Tome bastante cuidado, porque no caso aqui são catadores de lixo que encontraram e acabaram abrindo porque era curioso, era um equipamento médico, né? Interessante, abriu os olhos, principalmente quando brilhou, tá bom? Mas, professor, se isso é tão perigoso em relação também às usinas nucleares, será que os governos não estão pensando realmente em em tomarem alguma atitude em relação a isso? Estão. Vamos dar uma olhada. Então, note aí, neste gráfico, que é muito importante, foi um levantamento feito, né, aqui pela PRIS. E esse levantamento, ele diz o seguinte, que mais usinas foram extintas do que inauguradas desde Fukushima. Então, o que diz este gráfico? Significa que para cima, tá? Eu tenho reatores inaugurados. Para baixo, eu tenho reatores fechados. Então, note que de 1954 até 1986, nós tivemos aqui o início onde foram abertas várias usinas, mas o perigo já foi detectado ao longo do tempo, porque as usinas começaram a serem fechadas, né? Então, note aqui que começaram a ser fechadas. Mas teve um ano, 1986, que conseguiram abrir 33 só naquele ano. Isso aqui, gente, a gente está falando de um aspecto global, tá? Então, aqui próximo de 1986, né, que também abriram 33, nós tivemos o primeiro acidente de Chernobyl. Só que o acidente de Chernobyl foi um acidente, como foi dito, foi um acidente humano. Então, até aqui, nós tivemos
a primeira onda de redução, então 127 foram abertas, mas 53 foram fechadas. E aí nós vamos até 1998 e 2011. Em 2011, acontece o acidente de Fukushima, aqui por fontes naturais, né? Nós temos aí, como você acabou de escutar, um acidente onde nós tivemos um terremoto de magnitude 9 e também tivemos aí o tsunami. Então, nesse caso, não realmente foi um erro humano. Só não estavam preparados para este tipo de evento. E aí a segunda onda de redução foi muito maior. 85 foram fechadas e 78 foram abertas. Mas aqui a pesquisa vai até 2023, onde nós temos mais fechando do que abrindo. Então as usinas nucleares, elas são realmente muito perigosas. Nós temos que realmente repensar em tudo isso. Porque nós precisamos realmente de fontes mais limpas, fontes renováveis de energia, Nós temos aí fontes de energia como energia solar, energia eólica. Nós temos também energias geotérmicas, porque o planeta, ele realmente fornece energia para que todas as pessoas consigam se aproveitar dela, mas precisa converter. A energia do Sol é exatamente isso. É uma reação química. Ela vai chegar do Sol, vai bater numa placa. Essa placa vai transformar os elétrons, Ela vai pegar esses elétrons e vai levar num circuito. E esse circuito vai gerar eletricidade. E a eletricidade, ela entra pela rede e é distribuída também, porque não é possível todos estarem utilizando a energia do Sol, que é muita. Então imagina se cada pessoa tivesse energia solar. Hoje nós já temos fazendas de energia solar que vendem essa energia a um preço mais barato, mais em conta. Professor, então podemos fazer usinas de energia solar? É exatamente isso, a fazenda, porque colocam várias placas, e aí essas placas vão acumulando e ele distribui para a rede. Só que hoje a gente não tem o suficiente para realmente fazer aí uso apenas de energia solar, porque cada vez o planeta está aumentando e o consumo também está aumentando. Então, esse questionamento, essa reflexão fica para as próximas gerações. Você aí é responsável por pesquisar fontes renováveis e cuidar do nosso planeta, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.